Deus, que toda honra, toda glória seja dada a Deus. Irmãos, eu estou aqui para me contar um pouco do meu testemunho. Talvez eu não conte da forma como tenho que contar, porque ele é muito extenso. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco acerca do meu testemunho. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em 3 partes de 5 minutos ou 4 partes de 5 minutos para dar uns 20 minutos. Meu testemunho é lógico que é muito mais que isso. Não é apenas 20 minutos. Irmãos, quando eu nasci, eu fui uma criança que eu fui rejeitada pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai. Eles não me queriam, eu não sei porquê, e ninguém nunca me contou. Mas na época eu nasci e eles não me queriam. E aí na ocasião, eles iam me deixar até dentro de um saco de lixo e iam me colocar na rua. E iam me abandonar ali. Mas aí o que eles fizeram? Eles chegaram ali no padre da cidade e falou pro padre se não tinha quem quisesse ficar com a criança. E aí os meus pais, que são os meus pais hoje, meu pai já morreu, mas minha mãe está viva, ela foi e me pegou. Mas então, no nascimento já era para mim ter morrido. O diabo, ele não consegue ler pensamento, mas o diabo, ele consegue ler o mundo espiritual. Então o diabo, ele sabe quando Deus ele tem uma promessa na vida de uma pessoa. O diabo, ele sabe quando Deus quer fazer algo grande na vida de uma pessoa. Então muitas das vezes o diabo ele já vai tentar tirar a vida da criança quando ela é pequena, quando ela nasce. Assim como foi com Moisés, assim como foi com Jesus, assim como é com tantas crianças que nascem no Brasil. Quantas crianças já não passaram pela mesma situação que eu passei quando eu era criança? Então, essa mãe hoje, que é minha mãe adotiva, que eu considero como minha mãe verdadeira, porque foi ela que me criou, eu fui crescendo, passou-se o tempo, eu fui crescendo. E eu sempre crescia com aquele ressentimento no coração. Porque a criança em si, ela cresce pensando referente a essas coisas. Por que minha mãe me abandonou? Por que meu pai me abandonou? Por que aconteceu essa situação? E a criança fica meio que sem entender, ainda mais a criança que tem formação de caráter, que vai desde o momento que ela nasceu até 7, 8 anos mais ou menos. Então a cabeça dela fica aqui dando meio nó. Quando ela vai para a escola, ela vê os amiguinhos dela, e principalmente quando ela fica sabendo que a mãe dela não é a verdadeira. Porque na escola vai constar que a mãe é adotiva, não é a mãe verdadeira. Porque se tem a certidão de adoção, porque não é a mãe verdadeira, né? Então, irmãos, eu fui crescendo. Fui crescendo. E nesse meio de tempo eu conheci, quando eu já era mais grandinho um pouco, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu conheci alguns amigos, alguns fumavam, alguns bebiam. E aí eu já começava a sair na rodinha de amigos, ia ali, ia lá, tomava um vinhozinho, tomava um dreia, que é cachaça também, um conhaque é dreia, né? Um conhaque. Tomava um vinho ali, não tem nada a ver não, isso não tem nada a ver não. E ia ali naquele ritmo, tomando aqueles negocinhos, e não era viciado ainda não. De repente aquilo se tornou um costume, eu fui, toda semana eu estava fazendo a mesma coisa, passou-se alguns dias, já passei a tomar cerveja, já se reunia ali com os amigos para tomar cerveja. E aí acontece o mais inesperado. Eu começo a beber semanalmente, toda semana, bebendo. Toda semana bebendo. O que acontece? Vício. Entra o vício na minha vida. Eu começo a beber praticamente com 14 anos, 15 anos de idade ali. E eu fico muito viciado em bebida. Já um rapaz jovem, um rapaz que teria todo o futuro pela frente, agora é viciado em bebida alcoólica. Esse mesmo rapaz, que era para ter morrido quando era criança, agora tem mais um obstáculo para ele enfrentar, o vício. Eu era viciado, irmãos. Eu chegava em casa mesmo novo, eu quebrava guarda-roupa. Eu xingava minha mãe, eu xingava meu pai. Mas isso não era porque eu queria fazer isso. Na minha vida havia um encosto que trabalhava na minha vida. Então, eu enfrentava até polícia na minha cidade, eu não tinha medo de nada. Então, meus irmãos, mesmo sendo novo,
Eu vou encerrar o vídeo aqui e vou continuar no outro vídeo em nome de Jesus, amém? Para não ficar muito longo.